Vamos corrigir a questão 131 do caderno amarelo. É uma questão de física que caiu no Enem de 2018. Talvez tenha sido a questão mais polêmica, né? Em desenhos animados é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plástico, A e B, instalaram sobre estes pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. O carro B inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela a fim de manter as características do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias dos carros A e B para o mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido de movimento do carro A, os estudantes observaram que... Vamos analisar a situação mais simples. Lá no carro B, nós temos que a ventoinha ela aplica uma força sobre o ar. Então, pela ação e reação, né, a terceira lei de Newton, o ar ele vai fazer uma força sobre a ventoinha. Então, aqui nessa situação do carro B, ele vai se movimentar para a direita, né? Então, a ventoinha empurra o ar para a esquerda, então o ar empurra o nosso carrinho para a direita. Então, esse é o movimento, o sentido da velocidade aqui do carrinho B, né? Muito bem. Agora, no carro A, nós temos que a ventoinha ela aplica uma força sobre o ar no sentido contrário do carro B, né? Então, aqui ela empurra o ar para a direita, e se o ar é empurrado para a direita, o ar empurra, né, pela ação e reação, a ventoinha no sentido contrário, então para a esquerda. Note que o módulo daquela força F, né, é idêntico ao módulo da força F ali na primeira situação. Nós sabemos que o A aqui ele é deslocado, então o A ele é empurrado até empurrar aqui o A ele empurra também a nossa vela, né? Antes a vela não ia interferir no estudo do fenômeno. Agora ela já interfere aqui no estudo do fenômeno. Então agora nós temos um sistema que não é isolado, né? Nós temos então a ventoinha ali, a vela e o ar, certo? E o que acontece? Já que o ar ali, né, ele incidiu na nossa vela, né? Incidiu ali o ar na nossa vela, então é aplicada uma força na vela também, de módulo, inicialmente a gente pode dizer que aquele módulo é F, né? Nós temos que a ventoinha empurra o ar para frente e ao colidir o ar com a vela, ao colidir com a força de módulo F, né? Então nós temos que a força aplicada pelo ar na vela tem no mínimo o módulo F. No entanto, aquele módulo da força aplicada na vela pode ser maior, dependendo ali da geometria da vela, dependendo do formato dela, né? E essa situação iria acontecer se o formato da nossa vela, ao invés de um formato curvo ali, formato parabólico, fosse um formato plano. E aí, de fato, o módulo ali da força aplicada na vela seria F também, né? E fazendo a resultante, soma de vetores com sentidos contrários, nós fazemos a diferença entre os vetores, né? F menos F daria zero, então a resultante seria zero. Se a aceleração é nula, né? Força resultante é massa vezes aceleração. Se a resultante é nula, o corpo ele ficaria em repouso e a alternativa correta seria a alternativa A. Então muita gente poderia se enganar nessa pegadinha, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem que pensar um pouco. Então, devido à curvatura parabólica da nossa vela, então o ar ele vai bater e vai voltar. O ar vai incidir e parcialmente ele irá se refletir, né? Então nós podemos considerar uma parte, é claro, daquele ar, né? Que uma parte ele foi refletido de volta. Então, se parte daquele ar
é empurrado agora para a esquerda, nós temos que o A ele empurra a nossa vela agora para a direita, novamente, né? Então, na situação ideal, aquele valor seria F, né? Exatamente F. Então, o nosso novo valor ali, para a resultante atuando na vela, seria um valor maior do que a gente tinha antes, né? Ia aumentar ali, então, o valor da força atuando lá na nossa vela. Então, vamos chamar esse valor de F'. E é claro que se eu fosse somar F com F, na situação ideal, se todo A fosse refletido de volta, então na situação ideal, aquele F' estaria entre F e 2F, né? Não pode ultrapassar 2F, porque nós sabemos que parte do A, é claro, que se desloca para fora. Então eu digo, na situação ideal, seria se todo aquele A fosse refletido de volta, né? Moral da história, a força aplicada na vela, F' aqui, é maior do que a força aplicada na ventoinha. Então a resultante vai apontar para onde aponta a maior das forças aplicada no mesmo corpo, que no caso é o carro A, né? Então aqui, novamente, a força ali, como a força resultante aponta para a direita, o carrinho ele vai se movimentar para a direita. Ele vai ter velocidade, então, para a direita, certo? Para comparar quem vai ter a maior velocidade, basta utilizar o princípio fundamental da dinâmica, né? A segunda lei de Newton, famosa física, meu amor. Força é massa vezes aceleração. Então, lá no carro B, nós temos que a resultante é F mesmo, né? Força resultante é massa vezes aceleração. A resultante é F. A massa é sempre a mesma nos dois carrinhos, né? E a aceleração no carro B, vamos chamar de B. Em A, nós temos que a resultante é dada pela força F' e F, né? Então, F' menos F. Como F' ganha, né? Então, é F' menos F. Então, a força resultante, somei os vetores. A soma de vetores de sentidos contrários é a diferença, né? F' menos F. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, a massa, novamente, m, vezes a aceleração, que aqui nós vamos chamar de A, que é a aceleração do carro A. E agora, pelo intervalo que a gente tinha deduzido antes, nós podemos comparar as acelerações. Para fazer isso, vamos utilizar um valor de F' em função de F no intervalo considerado. Então, a gente pode dizer que F' é igual a 1,5F, por exemplo, né? Porque 1,5F está entre F e 2F, então F' pode assumir o valor de 1,5 vezes F, certo? É um valor de 50% maior do que a força original. Isso pode acontecer. Então vamos utilizar isso aqui. Agora basta substituir, né? Então F' igual a 1,5F, nós vamos ter 1,5F menos F, que é igual a m vezes AA. 1,5F menos F é 0,5F, que é igual a m vezes AA. E quem é F para a gente comparar? Ora, F é m vezes AB, né? Então, 0,5 vezes m vezes AB, que é igual a m vezes AA. Coloquei em maiúsculo lá em cima, mas não tem problema, né? Cancelando as massas dos dois lados, nós vamos ter... É claro que 0,5 eu posso transformar no decimal também, para facilitar, né? 0,5 é a mesma coisa de 1 sobre 2. Então, 1 vezes AB é 1 sobre 2. Multiplicando cruzado, nós temos que, nessa situação, a aceleração B seria o dobro da aceleração A. Ou seja, o carro B ele vai acelerar mais do que o carro A, né? Naquela situação seria o dobro, se fosse 50% maior a força F' do carro A. Então, quem acelera mais é o carro B. Ele é quem acelera mais, né? Ele acelera o dobro do carro A. Então, se ele acelera mais, então B vai adquirir a maior velocidade. A velocidade de B
é maior do que a velocidade de A, né? A velocidade de B é maior que a velocidade de A. Ele ainda pede o sentido, né, da velocidade do carro A. O carro A ele se move para a direita. Letra A não é, a gente já analisou. Letra B, 0 é menor que VA, que é menor que VB, que seria a mesma coisa de ler VB é maior que VA, que é maior que 0. De fato, o carro A se move para a direita. O carro A se move para a direita é a alternativa B mesmo. Pois muito bem, eu vou ficando por aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Eu decidi fazer a correção dessa questão com muitos detalhes, porque muita gente ainda estava confuso, já tinha acho que 2 ou 3 correções aí, antes dessa minha correção no YouTube. Eu decidi fazer para ajudar vocês, beleza? Então até a próxima.